Gente, boa tarde. Estou aqui na minha varanda, curtindo essa preguiça aqui de coronavírus. Aqui dá para ver toda águas claras, dá para ver o plano piloto lá no fundo, ó. E eu estou fazendo assim para não ficar tão monótono o nosso vídeo, né? Então aqui estou na minha casa. Esse sou eu com a cara de sono, aí, ó. E aí, hoje eu quero falar um pouquinho sobre termo geral. Então, termo geral é este assunto que eu já vinha esperando fazer, que era justamente para a gente continuar, né, na nossa apostila. Então, o termo geral, ele é continuação da apostila 2, tá? Aqui vem a apostila 2, progressão, né? Aí vem os exercícios que nós fizemos, e aí, virando a apostila, nós temos essa parte aqui que chama termo geral, tá? Então, eu vou mostrar para vocês por que surge essa história de termo geral e depois vou fazer talvez esse primeiro exercício aí, ok? Então, começando com essa parte de termo geral, primeiro que termo geral, quando a gente fala, vou falar em geral, ou seja, vou falar para qualquer um, vou falar para todo mundo, né? Então, quando a gente fala termo geral de uma progressão, eu quero justamente para eu poder calcular qualquer um, né? É uma forma de poder calcular todos eles, né? De qualquer um dos termos, né? Então, por causa disso, a gente escreve A, né? Que é o nome que a gente dá para os números, né? Para os termos, e como ele não vai ser o primeiro, o segundo, o terceiro ou quarto, ou seja, ele vai ser qualquer um, então a gente bota um N, certo? Esse N representando qualquer número, certo? Então, termo geral, a gente usa essa ideia de AN, certo? Bom, para a gente chegar nessa ideia de como a gente encontra o valor de AN, nós vamos usar aquela ideia que eu vinha sempre falando, de que cada número numa PA é o anterior mais a razão. Então vamos colocar aqui um exemplo, supondo aqui um exemplo em que o primeiro termo começa, em que a PA começa com 3, o primeiro termo é 3, tá? E suponhamos aqui uma razão 5, tudo bem? Uma razão 5. Então, se a razão é 5, então para eu ter o segundo termo, eu vou ter que somar 5 com esse 3 aqui, que é o primeiro termo. Então, 3 mais 5 vai me dar o segundo termo. Eu nem vou... o segundo termo. Quanto que dá? 3 mais 5, 8. Certo? Agora, para eu achar o terceiro termo, o que eu vou fazer de novo? Eu vou somar novamente 5. Certo? 8 mais 5, 13. Certo? Para achar o quarto termo, vou fazer o que de novo? Somar 5. 13 mais 5, 18. Certo? Bom, para achar o próximo, 18 mais quanto? Mais 5 novamente. Tá vendo? A razão é sempre 5. 5, 5, 5, 5. Então, para eu formar a PA, eu vou sempre repetir esse mesmo valor. Esse valor que a gente chama de razão é o valor fixo que vai somando a cada número, a cada termo da PA. Então, 18 mais 5, 23. Ok? À medida que eu for fazendo, vão fazendo junto mentalmente, porque aí você vai entendendo melhor. Ok? Bom, então essa PA, ela continua dessa forma, né? Então, suponhamos que eu não quero calcular, não quero fazer esse monte de somas aqui, tá vendo? Não quero fazer todas essas somas. Eu quero encontrar diretamente
o número que vai aqui, que é o 1, 2, 3, 4, 5, 6, o A6, certo? Mas suponhamos que eu não quero calcular os termos anteriores, né? Eu tenho só o primeiro e quero descobrir direto o A6. Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, ó. 5 mais 5, 10, mais 5, 15, mais 5, 20, mais 5, 25, certo? Tá vendo? 25 mais o primeiro termo. Então, para eu encontrar o A6, eu não vou usar agora o anterior. Eu vou usar quem? O primeiro. Por quê? Porque em vez de eu ficar somando 5 mais 5 mais 5 mais 5, eu vou pegar e vou somar direto os 5. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 5, 25. Mais 3, 28. Descobri o sexto termo. Então, se eu quisesse pular do primeiro para o sexto termo, é só somar o primeiro com quantos 5? 5, certo? Ou 5 vezes 5, ok? Então, você vê que para eu calcular o sexto termo, eu preciso de 5 razões. Tá vendo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Por quê? Porque o primeiro termo nunca tem a razão, né? Eu só vou somar a razão a partir do segundo. Tá vendo? Então, por isso é que é um a menos. Então, para eu encontrar qualquer termo, eu vou pegar quem? O primeiro, olha só, A1, e vou somar o quê? As razões. Mas quantas razões? Bom, se eu quiser o sexto, eu preciso de 5 razões. Se eu quisesse o décimo, eu precisaria de 9 razões. Sempre uma a menos. Então, por isso aqui a gente coloca N menos 1. Porque se fosse o 45º termo, 45 menos 1, 44. Tá vendo? Então, para encontrar o 45, eu vou precisar de 44 razões. Então, sempre uma a menos. Se eu quisesse, por exemplo, o oitavo termo, então, o oitavo termo seria o A8. Então, como eu quero o A8, eu vou usar o primeiro. E quantas razões? Uma a menos. Então, 7. Tudo bem? Então, é por isso que surge essa ideia do termo geral. Porque nós podemos encontrar um termo sem precisar encontrar todos os outros. Lembra aquele exercício da apostila, do vídeo anterior, em que eu queria encontrar o 10º termo? E aí todo mundo tinha que encontrar todos os 10 até chegar no 10º? Então, se a gente soubesse isso daqui, não precisaria calcular um por um. A gente poderia encontrar diretamente o A10, ok? Acho que eu vou até fazer um desses da folha para mostrar para vocês. Olha só. Aqui ele não perguntava, lembra aqui na folha 2, o exercício 2, ele não queria calcular aqui o A10? Então imagina, nessa PA aqui, deixa eu copiar ela aqui, ó. Nessa PA na letra A, tá? É o exercício 2, na letra A eu vou fazer. Ó, 2, 4, 6, 8, né? Aí ele pede o primeiro, a razão e o A10. Lembra disso? Que falava assim, calcule o primeiro, depois calcule a razão e depois calcule o A10, certo? Agora, para calcular esse A10, eu vou usar esta ideia do termo geral, tá ok? Então, para eu usar a ideia do termo geral, eu preciso saber quem é o primeiro. Então, agora vocês entendem por que daquele exercício. Por que eu pedia para que todo mundo identificasse o primeiro termo? Porque o primeiro termo vai servir para usar no termo geral. Então, eu sempre preciso reconhecer qual é o primeiro termo, que é o que começa a APA.
E eu preciso também identificar a razão. Então aqui eu identifico que essa razão está indo de 2 em 2, então eu já sei que a razão aqui é 2. Então, se eu quero encontrar o 10º termo, eu não preciso mais fazer todos os números. Por quê? Porque eu sei que aqui eu vou somar 2, 2, 2, 2, 2, 2. Quantas vezes eu vou somar o 2? Lembra aquela história que eu falei? Uma a menos? Então, eu vou somar o 2 9 vezes. Então, vai ser 9 vezes a razão. Ok? Então, para eu encontrar o A10, eu vou precisar de quem? Do A1, que é 2. E vou somar o quê? A razão. Quantas vezes eu vou somar a razão? 9 vezes. Então, vai ser 9 vezes a razão, que também é 2. Tá vendo? Então, aqui eu tenho, bom, o A1 é 2. 9 vezes 2 dá quanto? 18. Então, 18 mais 2, 20. Então, vocês podem lembrar aí, ou olhar na apostila de vocês, que realmente o A10 era 20, que nós calculamos daquela outra forma. Então, agora, essa parte do termo geral, a gente vai fazer assim, ok? Eu vou deixar esse vídeo por aqui. No outro vídeo, eu vou resolver já os exercícios dessa parte, né, que é o verso dessa folha de PA. Tá? E aí, eu vou começar a fazer os exercícios, vocês vão ver que é simples. Essa parte aqui confunde um pouquinho, porque é um pouco diferente. Tem essa história de AN, tem esse negócio de N-1, né, que confunde um pouco. Mas você não precisa decorar isso. É só você sempre saber que qualquer número eu preciso do primeiro e da razão. Então, eu vou sempre ter um a menos, né? Ou seja, se eu quero 10, eu preciso de 9 razões. E aí, você lembrando disso, você calcula qualquer termo geral de uma PA. Ok? Muito obrigado pela atenção de vocês. Tá? Fiquem com Deus. Mentalidade positiva para a gente sair desse coronavírus aí. E tenho certeza de que depois que tudo isso passar, esse mundo vai ser outro. Mas precisamos da positividade, do pensamento positivo de todo mundo. Pode perceber que todas as pessoas estão mais amáveis, todas as pessoas estão de bem aceitando essa quarentena, né? Por quê? Porque a gente tem que saber que o futuro que nos espera é muito melhor do que esse que a gente vinha vivendo. Então, um abraço, fiquem em paz e saúde para todos. Até mais.